E a gente aqui começa sempre com os recados, né? Depois a gente lê uma psicografia e a gente vai para a prece e a palestra. Então, em primeiro lugar, a gente pede que todos desliguem o celular, né? Deixem no vibra ou no silencioso ou desliguem mesmo, tá? Manter silêncio, porque o silêncio ele ajuda a gente a refletir, ajuda a gente a fazer as preces, a gente ficar com a gente mesmo, né? Então, eu acho que isso é muito bom. A gente quer avisar que tem a biblioteca para empréstimo e venda de livros. A nossa biblioteca tem bastante livros bem interessantes que estão aí à disposição. É sempre bom ler, cada vez que a gente lê, aprende mais. Se a gente ler um livro que a gente já leu, a gente já vai entender de uma outra forma, com outra visão. Então é sempre importante que a gente leia, tá? Inclusive, a gente está trabalhando com o livro Violetas na Janela de quinta-feira e tem um exemplar para quem quiser fazer um empréstimo. A gente tem ali as caixas de vibrações e a de sugestão, né? As duas caixas. Então, vocês podem colocar o nome das pessoas para vibrações, pessoas que estão encarnadas, mas necessitadas de algum tipo de ajuda, ou desencarnados que vocês acham que estão precisando de uma ajuda, ou desencarnou há muito tempo, enfim, ali tem o nome de pessoas doentes, então ali tem a caixinha de vibrações. Então, só escrever o nome, mentalizar bem a pessoa que você está escrevendo o nome, para que a espiritualidade aqui possa entender e saber quem é, e aí só colocar o papelzinho com o nome na caixinha de vibração. E a outra é a caixinha de sugestões. Às vezes a gente tem uma sugestão a fazer, sugestão de tema de palestra, sugestão de alguma melhoria na casa, sugestão de alguma coisa que vocês acham que talvez não esteja funcionando, vocês têm uma sugestão para uma forma de melhorar, de aprimorar ainda um trabalho aqui da casa. Vale a pena deixar essa sugestão, sempre colocar lá na caixinha. Dia 16 de março, teremos um mini seminário em parceria com a USE de Santo André, convidando o Dr. Américo Canhoto, que falará sobre autismo à luz da doutrina espírita, das 9h30 às 11h30 da manhã. Tá? Então, eles são todos convidados. Esse seminário é presencial, ele não é online, né? Ele é presencial? Então, esse é presencial. Inscrições abertas para os cursos de educação mediúnica todas as quartas-feiras. Então, o curso de educação mediúnica a gente tem presencial e online. Então, quem tiver interesse, é só ir lá na recepção, conversar com quem estiver lá ou com qualquer um de nós aqui e a gente dá as informações necessárias, tá? Lembrando que o curso de educação mediúnica não vai tornar ninguém médico. Ele tem esse nome, mas na verdade é um estudo sobre a doutrina espírita. Tá? Então esse conhecimento é super importante para todos nós. Inscrições para o estudo do livro Os Mensageiros, de André Luiz, psicografado, né, por Chico Xavier, O Consolador, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, e O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Então a gente tem esses três estudos acontecendo juntos, né? Mas os Mensageiros é online, às segundas-feiras, 8h da noite. E o Consolador é às sextas-feiras, né? Consolador não é sexta-feira, uma semana. Uma semana não, tá? Das 8 às 9 da noite. E Céu e Inferno, de Allan Kardec, aos domingos, tem datas certas. Não é todo domingo, mas tem a data certa para acontecer. É online e é no domingo de manhã, tá? Então, quem tiver interesse, é só fazer inscrição. Inscrições abertas também para evangelização infantil e mocidade, de 0 a 3 às 16 anos, que acontece às quinta-feiras, das 8 às 9 horas da noite. Bom, os cursos já iniciaram, mas ainda dá tempo de entrarmos nas turmas de estudo. Para maiores informações, procurar qualquer trabalhador da casa.
influência que carreguei nessa funesta existência são como âncoras que atravancam hoje a minha trajetória. Todos os meus sentimentos mundanos, meus desejos carnais, minhas satisfações pessoais e vaidosas são as minhas âncoras que me aportam no porto da solidão e da angústia profunda de um ser que sofre, posto como alma penada, ser apenas um sopro diáfano que apagou a vida da vida em corpo físico. Apagou a chama da vida em corpo físico. A brevidade da minha vida fora tão triste desilusão a interromper meus sonhos desmedidos e a afrontar o gigante que se interpôs entre eu e Deus, o orgulho ferido. Minha vida se apagou e com ela as minhas alegrias, tão pueris que eram, as minhas companhias, tão fugazes que fossem, as minhas aventuras, tão doidivanas que parecessem aos olhos comuns. Ando em desarrio. Meus ombros pesam a existência, pois eu carrego as minhas âncoras tão pesadas quanto a fugacidade de vida. Uma vida incrivelmente materialista. De nada separei que fosse útil ao espírito, somente fundamental à carne que possuía. Sentimento. Acumulei os interesseiros, amizades, as calculadas, realizações, as passageiras. E nada construí que não fosse qual um moinho de vento, que nada possui de seu, e só o vazio a movimentar as pás agitadas de uma mente inquieta e egoísta. Morri breve e deixei de dizer, eu te amo. Esqueci de dizer, obrigado. Renunciei à palavra caridade. A juventude iludiu meus sentidos e eu pensei que fosse eterno, que nunca morreria, ao menos que não morreria breve. Não carreguem, carreguem realizações profícuas, conquistem valores da alma, realizem ações do bem, sonhem com o crescimento do espírito. Não há tempo a perder. Um só dia poderá ser o ontem num dia arrependido. E me dizem, e digo a vocês também, o momento mais importante da vida é o momento presente. Mensagem psicografada aqui na nossa casa pela médium Elaine, em 16 de fevereiro de 2019. Agradecemos, primeiro a Deus pela vida, agradecemos a Jesus por tantas oportunidades que Ele nos dá para que aprendamos as lições que Ele veio trazer, para que possamos refleti-las e colocá-las em prática no dia a dia, no nosso dia a dia. Agradecemos a espiritualidade amiga, a todos os mentores dessa casa, por tantas dádivas, por tantas coisas boas que aqui acontecem na cada dia. Pedimos que nos abençoe com bons olhos, com bons ouvidos, para ouvir tudo que for dito, refletirmos e colocarmos mesmo na nossa vida em prática com os nossos semelhantes. Os mentores de Jesus abençoem o nosso irmão Celso, que hoje vai aqui falar, o inspire com as palavras necessárias para que todos nós possamos aprender e nos tornar melhores. Que assim seja, graças a Deus. Certo? Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Primeiramente, eu queria dizer que na nossa vida não existem coincidências, não existe o por acaso, não existe sorte e tampouco azar. O que existe para as nossas vidas,
um planejamento muito bem estruturado, porque quando estávamos na erraticidade, antes de chegar à reencarnação, foi traçado um plano e aprovado por nós e por nossos amigos que nos acompanham. Não estamos aqui sozinhos. Nós não somos largados aqui no planeta e viver uma vida não funciona assim. Somos muito bem acompanhados e muitas vezes até dirigidos. Numa questão do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os Espíritos têm alguma influência sobre nós. E os Espíritos respondem, muito mais do que vós imagineis. Muitas vezes, eles dirigem as vossas vidas. Ponto. Não quero aplausos, não quero parabéns, nada. Essa semana, agora não lembro, semana passada, a Marcela me ligou, me convidando. Celso, você quer fazer uma palestra? Faço. Dia 1º de março. Faço. Ela falou, então depois você me dá o tema. Eu já tenho o tema de prontidão. Como? Aí eu pus lá, casamento. Por quê? Porque hoje, exatamente há 45 anos, estava casando. Minha esposa. E foi pronto, assim, para e bola. Será que, sabe, foi um negócio assim que eu fiquei surpreso, sabe? Eu poderia esperar, pensar, não, mas ela falou, eu rebati, sabe, que ideia. Aí depois, chegando à conclusão, falei, não, tem alguma coisa por trás disso. E tudo bem, estamos aqui hoje, né, para falar a respeito do casamento. Como todos nós, como eu falei, não estamos aqui largados no planeta. E aqui as coisas, por uma sorte, por uma coincidência, a gente se encontra. Não, tudo é muito bem traçado, muito bem planejado. Principalmente as pessoas que nos servem. E mais importante ainda é a pessoa que a gente vai conviver o resto das nossas vidas, ou pelo menos parte dela. E isso é muito importante, porque a melhor maneira que Deus encontrou para que possamos desatar nós, do nosso passado, a resolver problemas do nosso passado, o principal é o casamento. E procurando estudar a respeito do casamento, existem 4 tipos de casamento. Eu até fiz uma pequena pesquisa que tem assim, casamentos transcendentes. São almas engrandecidas no bem que se buscam para realizações imortais. Evidentemente, o Instituto do Matrimônio Sagrado, em suas origens, tem reunido no mesmo teto os mais variados tipos evoluídos. Muito bem. Esse tipo de casamento é quando 2 pessoas se encontram e as duas já têm uma capacidade de amor muito maior do que a grande maioria. Elas se entendem, elas se respeitam e dignamente eles procuram saber as coisas divinas, saber trabalhar a vida em prol daqueles que dependem deles depois. Quem? Principalmente os filhos, eventualmente os netos e assim por diante. Esse é um casamento que já está comum no nosso planeta. O segundo casamento é o acidental. Sabe? Um casamento que 2 pessoas se conhecem
E por um instinto material, um instinto materialista, envolvendo sexo, envolvendo beleza, eles se gostam. Já ouviram dizer, tem gente que se olha um outro, um mês está casando. Sabe? E é essa atração. Mas a maioria das vezes é passageiro. Pode ver gente que se casa e daqui 1 ano, 2 anos, já estão descasando, divorciando, já parte para outra e assim por diante. E acaba não resolvendo seus problemas anteriores e muitas vezes, inclusive, levando problemas para frente. Nós temos tantas casos desse jeito, artistas principalmente. Acho que aquele cantor Fábio Júnior disse que já casou umas 18 vezes. Né? Ora, e aí, como fica? Né? Já é meio complicado tudo isso. Mas as responsabilidades são deles. Um dia eles vão se acertar e vai encontrar a pessoa certa. Não existe alma gêmea, não existe metade da laranja. Isso aí é bobagem. O que existe muitas vezes é o nosso compromisso com alguma outra pessoa, com outro espírito, que precisa ser resolvido aqui. Então nós reencarnamos e vamos tentar uma vida, porque é uma vida, teoricamente, vamos tirar, nem eu estava, hoje seria 45 anos, não é fácil também. Tem ali um casal que já está mais de 70 anos casado, né? Ou errei por pouco, né? Não? Ah, está vendo? Então, quer dizer, você encontrar alguém, eu vou viver com você 70 anos, olha, é tempo. Tem outro casal aqui, quanto? Já 50? 35. 35. Não é fácil. Não é fácil. Nem a né? Sabe, aguentar o marido aí não é fácil, é um karma mesmo, né? Então, agora tem gente que casa 1 ano depois já está descasando. Eu conheço pessoas, aliás, me mandou uma mensagem agora há pouco. Ela casou, conheceu o rapaz, ficou grávida, aí casou. 1 ano depois eles se divorciaram. 1 ano depois eles voltaram a casar. Tudo de papel passado. E 1 ano depois descasaram novamente. Né? Aí, bom, tudo bem, sem mortos e feridos, está tudo bem, né? Mas é o que acontece. Nem ele nem ela saíram satisfeitos. Ele segue uma vida, ela segue a dela e está tudo bem. Assim é as nossas vidas. Porque muitas vezes nossos compromissos são tão profundos, sabe? Que a gente não aguenta, sabe? O trabalho, as complicações que nos chegam, família, filhos, sabe? A gente é fraco muitas vezes. E a nossa fraqueza acaba nos dando vários problemas. Existem outros tipos de casamento e é muito comum a gente ver. É o chamado casamento provacional, né? Que vem provar alguma coisa. Exemplo, um espírito que tem um caráter ruim, um espírito que tem um caráter difícil, e um espírito feminino que tem um caráter materno, é dócil, é amada. Então, aí esse é o provacional. Só que esse espírito que é dócil, ele vem sabendo que o seu marido vai ser um homem difícil, mas ela vem mesmo assim. Eu vou tentar te ajudar. Vem para ajudar. E vice-versa. Eu só peguei um exemplo. Existem mulheres difíceis, homens amáveis, que vêm com o intuito de ajudar o companheiro, trazer o companheiro ou a companheira para o alto, elevar a sua pessoa. Então isso é um casamento provacional. Eu tive um casamento provacional. A minha esposa, a hora teve que aguentar eu, sabe?
Por isso que ela nunca ficou doente. Ela nunca teve gripe, sabe, tosse, porque ela dormia do lado de um xarope, entenderam? Então ela estava imune a essas coisas, né? Mas é verdade. Vocês já ouviram que Jesus é Cordeiro de Deus? Não ouviram isso? Por que Jesus é Cordeiro de Deus? Porque naquela época de Jesus, e mesmo depois, muitas pessoas, religiões, faziam oferta a Deus, colocando no altar um sacrifício, que era um cordeiro. Matavam um cordeiro e punham no altar. Então esse é um cordeiro que se servia de sacrifício para aquelas pessoas, para dizer: eu agradeço a Deus. E Jesus foi o Cordeiro de Deus diante de toda a humanidade. Ele se serviu para que todos nós pudéssemos entender o valor da vida, o valor do amor, o valor da alegria, tudo isso. E Jesus veio. Porque, prestem atenção, que se Jesus tivesse morrido naturalmente, ele morreu com 38 anos. Se ele tivesse morrido com 100 anos, velhinho, né? Aí pegou lá uma pneumonia e morreu. Nós não estaríamos aqui hoje. Ou estaríamos de uma forma diferente. Porque ele teve que ser sacrificado, ser o cordeiro, para que tudo isso ficasse gravado em nossos corações, para saber o valor da vida. O valor que Jesus teve, sabe, se sacrificou para dar o exemplo a todos nós, para que pudéssemos erguer as cabeças e dizer: puxa, eu também preciso. Jesus tinha uma capacidade infinitamente maior do que a nossa. E ele veio pronto, ele veio para cumprir as leis e os profetas. Ele mesmo disse. Jesus não trouxe nada de novo. Estava tudo ali escrito. Ele veio cumprir. E nós também viemos cumprir, mas não numa única encarnação, em muitas encarnações. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Essa é a nossa evolução. Por isso que nós casamos, teoricamente, uma vez só. Sabe? Porque é um crescimento para nós muito lento. Vamos ter que passar muitas e muitas vezes em encarnações difíceis, porque não tem encarnação fácil. Os fáceis não precisavam. Por isso o sacrifício, por exemplo, eu vejo aqui esses dias, calor é difícil, não é? Todo mundo fala: ai que calor, ai que calor. É uma prova difícil, porque nós sofremos. Nós queremos um ar mais fresco, um frescor, mas quando chega o frio a gente fala: ai que frio, sabe? Não para de sofrer, aprende, sofre com resignação. Foi o que Emmanuel falou para o Chico: Chico, morre, mas com educação, pô. Não precisa fazer. Vocês sabem dessa história? Que ele estava no avião, o avião começou a ter turbulência, e Chico começou a gritar: eu vou morrer, eu vou morrer. E Emmanuel aparece ali para ele e falou: Chico, vai morrer, mas morra com educação. Já fazer esse escândalo, né? É interessante essas coisas, porque isso são provas, sabe? São provas para que possamos muitas vezes aprender na pele dos outros o que devemos fazer hoje. Voltando ao casamento, então essa daí provacional, é interessante o sacrifício que muitas pessoas fazem, sabe, por causa do cônjuge. Isso é comum, a gente vê: nossa, como ela casou com aquele homem bruto, o cara bebe, ele joga, faz isso, né? E ela sempre ali, até endireitar. Então eu fui um marido difícil, sabe? Mas a minha esposa, ela foi cordeira. Ela teve que se sacrificar para que eu pudesse
me endireitar na vida. Sabe? Foram 13 anos doloridos, de sacrifício. E muitos diziam, nossa Celso, você, nossa, fez tanta coisa. Eu achava que teria feito. Mas recentemente, sabe, percebi que não. Quem fez foi ela. Ela se sacrificou para que eu pudesse seguir em frente. Porque talvez eu não sei como seria se não fosse o fato dela ter ficado doente. Então a gente vai realmente ter certeza depois da desencarnação, não é, Manuel? Com certeza. Com certeza. Então, e a vida, a gente vai cada vez apertando mais o laço de amizade, de amor. Todos nós aqui. Você acha que vocês estão a cair de paraquedas? Não. Nós não estamos aqui por acaso. Nós temos, todos nós, algo em comum nos nossos passados. Por que porque, ô Nelson, você não vivia aqui, você não pertence à nossa história, mas está porque pertence à nossa história. E muito lá atrás, ou nem tão atrás. Então não existe o acaso. Por acaso eu vi o portão aberto, fui entrando. Não, alguém que trouxe aqui. Mesmo os encarnados, alguém que trouxe aqui. A gente muitas vezes nem percebe que pegam na nossa mão, pegam no nosso braço e carregam a gente até a entrada. Ó, se vira. Agora o problema é seu. Aí você chega, nossa, é tão gostoso, me sinto tão bem aqui, eu vou continuar. Pronto. Isso é comum. Aí eu vou em outro centro, mas não dá certo. Sabe, o meu santo não bateu com o santo dele. Né? Então eu vou para cá. E a gente tem que ser forte, porque existem as portas abertas. Mas existe muita gente querendo te trancar a entrada. E essa muita gente, muitas vezes, são irmãos desencarnados que não querem a sua felicidade. Eles não querem que você encontre o seu verdadeiro caminho, que é o caminho que nos leva à luz, que nos leva a Jesus. E junto disso, nós trazemos uma outra renca de irmãos procurando dar a eles a condição de encontrar a luz. Isso é fato. Exemplo, uma mãe santíssima, linda, maravilhosa. Ela tem um filho abestado, bandido, ladrão, maconheiro. Aí ele vai preso, vai roubar alguém e morre. Para onde, teoricamente, para onde vai esse filhinho dela? O inferno, não é? Poxa vida, fez tanta maldade, ainda vai sentar na janelinha? Não. E essa mãe que foi tão amorosa, tão bondosa, vai para onde? Ah, minha filha, você merece o céu. Então veja o inferno desses dois. Ela, bondosa, amorosa, no céu. O filho, no inferno. Como é a situação, a cabeça dessa mulher? Eu estou aqui no céu e meu filho que está sofrendo. Ela vai viver um inferno no céu. Mas a misericórdia e a bondade de Deus é tão grande que, de alguma forma, ela vai poder ter condições de reencontrar o seu filho. E, novamente, tentar melhorar as suas condições. Quando Judas traiu Jesus com as 30 moedas, né? Quando ele percebeu que fez coisa errada, qual foi o ato que ele cometeu? Suicídio. Como um suicídio, ele foi para o inferno. Mas Jesus sabia. O que fez Jesus? Foi lá no inferno buscar o Judas. Vem cá, meu filho. Você é meu irmão, é meu tudo.
venha comigo. E ele trouxe o Judas para um lugar melhor, carregando ele nos braços. De tanto amor que Jesus tinha por Judas. E era necessário que Judas, estava planejado, para que Judas pudesse trair Jesus, para que se valesse aquela missão que Jesus tinha, que era morrer no madeiro, morrer na crucificação. Para que hoje estamos aqui falando de Jesus. Tantas pessoas só passam pelo planeta e não é lembrado em nada. Todos nós que trabalhamos, fazemos, um dia será lembrado, mas lembrado principalmente por Deus. Oh, você foi capaz de fazer pequenas obras, agora eu vou te dar obras maiores e maior responsabilidade. A vida é assim. Conforme crescemos, sabe, as responsabilidades aumentam. Eu não posso entregar um prédio na mão de um office boy. Ele vai derrubar o prédio. Quando ele crescer, ele virar um engenheiro, um arquiteto, um mestre de obras, aí eu darei a incumbência dele cuidar de um prédio. Mas antes não, aí é bobagem. É bobagem. Então, a vida é tão gostosa de ver quando a gente vive com consciência, com responsabilidade. A vida se torna linda de viver. Não importa problemas aqui, problemas lá, mas não importa. Como diz lá, eu vi aí esses dias, esqueci o nome do Mignon. Como que chama aquele Mignon? Marcos, né? Então aí ele falando, sabe, se você tem problema, deixa para lá, deixa aí. Se alguém não gosta de você, deixa aí, faça você a sua vida, sabe? Vai com você com responsabilidade. Eu achei aquilo tão profundo. Falei, é verdade. Se você não gosta de mim, vai embora, deixa eu viver a minha vida. Bom, seguindo, nós vamos encontrar por último o casamento afins. Os afins são duas almas especiais. Duas almas que já estão prontas, mas que vêm numa missão muito boa na Terra. Cuidar das pessoas, sabe? Cuidar de gente, né? Fazer uma obra realmente digna de amor, de caridade. Um tipo de alma que eu, pelo menos, conheço desse jeito foi Allan Kardec e sua esposa. Os dois se entendiam tão bem que Kardec seguiu o trabalho, e nós estamos aqui graças a ele também, e sua esposa foi uma esposa dedicada também à doutrina. Talvez não tão bem falada, não bem no sentido de bem normal, mas de quantidade. Se ouve muito pouco a respeito, mas ela foi braço direito encarnado de Allan Kardec. Então são duas almas que realmente se colocaram à disposição para a humanidade, para fazer coisas realmente boas, dignas de verdadeiros cristãos. Então são esses tipos de casamento que nós vamos encontrar, e cada vez melhor. Existem outros casamentos. Uma empresa, eu tenho um sócio, é casamento, sabe? Aí eu me dou tão bem com meu sócio, eu faço, eu gosto, mas tem sociedades que não é legal. Um sócio igual para o outro. Isso é adultério. Adulterar, sabe? Tirar proveito da situação para se beneficiar para ele só. Um outro casamento é aqui. Aqui nós temos
várias pessoas que trabalham numa diretoria. Ela foi colocada de uma forma democrática, uma eleição. Então, vamos respeitar. Quando começamos a desrespeitar aquilo que foi proposto, aí tem coisa errada. Aí nós devemos observar o que está acontecendo. E assim por diante. O casamento não é só um matrimônio de homem e mulher. O casamento vai muito além disso. Para que eu adquira respeito, para que eu adquira confiança, sabe? É tão interessante essas coisas, que muitas vezes nós batemos o olho na pessoa e falamos, nossa, isso não aconteceu com ninguém, acho que só aconteceu comigo, tá? Nossa, parece que eu te conheço há tanto tempo, né? Já aconteceu por acaso com vocês? Não, né? Você encontra uma simpatia tão grande, você não explica. Explica sim, o Espiritismo explica. Porque é o reencontro de almas, sabe? Amigos. Eu tenho um amigo, já há mais de 45 anos também, sabe? Eu bato o olho, eu vou lá tomar café, agora está mais difícil, né? Quem chega lá não tem mais café, acabou o café, não sei porquê, mas, sabe, é uma coisa tão agradável, ele, a esposa dele, sabe? E a gente conversa, a gente brinca, parece que foi ontem, sabe? Não muda, a gente não consegue, sabe? Isso também acho que deve acontecer com você. Tem gente que você viu há uma semana, você fala, meu, quanto tempo que eu te vejo, cara, sabe? De novo aqui e tal. Mas essas pessoas não. É interessante, vamos prestar atenção nas nossas amizades, o porquê. Sabe, quando teve uma pessoa aqui, quando eu estava aqui, eu e ele, o desinteresse que eu tinha por ele era tão grande como ele tinha por mim. Né? Aí a gente foi, eu pensei, preciso conhecer esse cara. E quando eu conheci ele, eu falei, meu, sabe, quanto tempo perdido, sabe? A gente se tornou amigo, bons amigos, amigos de toda a família dele, sabe? Pena que hoje a gente não pode se ver tanto por outras condições, até físicas, que mais, puxa vida, valeu a pena ter tido uma conversa com ele, sabe? Descobrir um grande amigo, um grande espírito, um grande trabalhador, sabe? Parabéns para ele, parabéns para mim, por, sabe, não ter feito injustiça, né? E a vida é assim, não vai naquele primeiro momento. Se deu certo, opa, legal. Se não deu, procure saber por quê, sabe? E nós também temos como a gente pode dizer, tem aqueles que não gostam que você seja feliz. Então eles fazem tudo para te prejudicar. Eu tenho uma tarefa de sexta-feira, eu vou falar aqui, porque eu adoro essa tarefa, é entregar sopa na rua, sabe? Para morador de rua, para os noia, sabe? Para toda essa turma. Mas eu me sinto tão feliz, ontem mesmo, você perde a hora, senta lá com os caras, começa a conversar, fala disso, fala daquilo, sabe? O tempo passa que você, puxa, como é gostoso, sabe? Os caras vêm bêbados, tudo, mas eles te respeitam. Te respeita tanto que às vezes eles estão ali fumando o seu crack, a sua maconha, eles jogam fora para te receber. Nossa, o dia da sopa chegou, né? E assim por diante. Vale a pena, sabe? O nosso irmão não está na maneira de vestir, na roupa que ele tem, no seu estudo, no seu trabalho. Não está. Está muito mais profundo. Às vezes encontramos espíritos
maltrapilhos, sabe? Mas são tão bons de algo, você fala, puxa vida, sabe? O que você está passando? Por que tudo isso? Eu vou te ajudar. Então a gente pede a Deus, roga a Jesus, orienta esse irmão, não deixa ele. E muitos daqueles que o querem prejudicar chegam aqui, sabe? Chegam, muitos até que reconhecem. Nossa, o tio da sopa está aqui. E estava tentando prejudicar aquele irmão que você foi lá ajudar. Como dizem, amigo do meu inimigo é inimigo meu também. Eu acho que é isso, gente. Não sei se foi claro, mas vamos seguir em frente. É como diz a música, seguir em frente, nunca parar. Tá bom? Boa noite. Agradecendo a Jesus por estar presente nesse encontro, todos nós aqui reunidos, agradecendo a espiritualidade, aos mentores dessa casa bendita, pelas palavras que os céus proferiram, por todo o conhecimento que a gente, nesse momento, cada tempo um pouquinho a mais, esse campo de semana, fazendo bem, pensando no próximo, olhando e cuidando do nosso próprio casamento, seja ele qual tipo de casamento for. Entre irmãos, entre homem e mulher, entre sócios, não interessa que a gente pense, que está sempre bem, que a gente está agora em paz, em segurança. Deus nos abençoe, que seja uma semana de paz e tranquilidade, que saiba termos força e coragem para lidar com as dificuldades que porventura surgem. Que assim seja, graças a Deus.